Esdras, capítulo 3, do verso 10 até o 13. E o tema é o nosso olhar para os pequenos começos. Vou começar a leitura. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, o rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? A graça e a paz com todos. E acabou de entrar aí, não é? A Edilene Galvão também. Para você que está chegando agora, eu vou repetir. Eu vou pedir aí, ó, a Ju já botou para mim o texto, Esdras 3, do 10 ao 13. Eu vou pedir para a Ariadne, que já está bem acostumada, para botar junto, Ari, o texto e o tema, tá? O tema hoje é o nosso olhar para os pequenos começos. E o texto, né? O texto é Esdras 3, do verso 10 até o verso 13, tá bom? Leonilda, então nossos muitos bens, não é para parar os bens não, muitos bens para Leonilda, essa guerreira aí, e já começa com a declaração de amor aí, ó, do Luiz aí, Luizão aí fazendo um gol de placa já, viu? Dia dos Namorados é amanhã, mas ele já tá fazendo gol de placa hoje. Gente, vem para cá agora, vamos meditar na palavra a partir desse momento, tá bom? Então aqui, ó, palavra de Deus hoje, Esdras capítulo 3, do 10 ao 13, o nosso olhar para os pequenos começos. Queridos, olha só, o livro de Esdras é um livro muito pouco pregado e por isso mesmo pouco conhecido, né? Eu mesmo acho que não lembro de ter pregado antes no livro de Esdras, mas Deus está me dando a oportunidade de trazer a palavra todo dia, todo dia, todo dia. E aí a gente tem que pedir todo dia alimento novo. E ao pedir alimento novo, o Senhor ontem, não é, me fez meditar nessa passagem para compartilhar com os irmãos nessa manhã, tá? E eu quero que você entenda primeiro o contexto do livro de Esdras, né? Entenda esse contexto para que você então possa meditar e receber do Espírito aquilo que ele tem para nós nessa manhã. A Bíblia deixa claro que Esdras, ele era um escriba, um copista, não é, da lei de Moisés, e ele foi enviado da corte de Ciro, não é, para Jerusalém, para fazer parte daqueles que estariam na reconstrução da cidade. Foi enviado pelo próprio rei, né, para fazer parte da reconstrução da cidade. E tinha o aval do rei, porque Deus já tinha determinado que usaria o rei para que as coisas reacontecessem na casa do Senhor. E quando Esdras chega lá, Zorobabel chega lá, que é o príncipe de Judá, e eles veem, não é, realmente aquela condição em que está o templo do Senhor, queridos, na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, foi tudo destruído. O templo foi derrubado. Eu estou falando daquele templo lindo que tinha sido sonhado por Davi e construído por Salomão. Davi quis fazer uma grande casa para Deus, um grande templo para Deus, mas Davi não conseguiu executar, porque Deus disse: você não vai me fazer. Na sua espada tem muito sangue, mas eu vou permitir que o teu sucessor faça. E Salomão, o homem mais sábio da terra, né, executou com maestria, com excelência, lindo. E não só a beleza daquele templo, mas a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Salomão ora e consagra ao Senhor aquele templo, Deus responde com unção, com poder. E é o próprio Deus quem diz: eu atenderei a oração que se fizer nesse lugar. Deus, portanto, marca com a presença dele o templo de Jerusalém. Mas séculos se passaram, o pecado havia distanciado aquele povo de Deus. E aí vem Nabucodonosor,
conquista Jerusalém, destrói o templo e leva os utensílios do templo, os vasos do templo, para a Babilônia. Lá eles ficam por 70 anos. Passados 70 anos, o cativeiro é terminado pelo próprio Deus. E Deus manda que Ciro, né, autorize a reconstrução. Então, chegam em Jerusalém, Zorobabel, príncipe de Judá, diz o texto de Esdras, chega esse escriba, chamado Esdras, e uma obra de reconstrução do templo é dada início. E aí nós estamos nesse contexto agora, e eu quero que você entenda. Quando o povo chegou, muitos resolveram nem voltar. Aqueles que estavam bem-sucedidos na Babilônia, né, que estavam no governo de Ciro, bem-sucedidos, acabaram alguns fazendo até a escolha de ficar. Mas aqueles que tinham uma aliança profunda e estreita com Deus, aqueles que sabiam do seu papel diante do povo, aqueles que sabiam que Deus iria usar a sua vida para reconstruir uma história, disseram não, eu volto para a minha terra, eu volto para a minha gente, eu vou fazer algo especial. E a Bíblia diz que eles então decidiram levantar um altar ao Senhor. Está lá o começo do capítulo 3. E quando juntaram o povo, quando adoraram a Deus mais uma vez, fazia anos que não se levantava um altar para Deus em Jerusalém, não é? Quando eles levantaram o altar, quando mobilizou os religiosos, os levitas, os sacerdotes, o texto vai dizer, não é, que o povo se ajuntou como um só homem em Jerusalém. Olha que coisa linda. Capítulo 3, verso 1. Né? E ele diz que se juntaram ali homens, mulheres, crianças, né? Todos ali ofereceram um altar ao Senhor, culto ao Senhor. E quando eles fizeram aquele grande culto, aquela grande celebração para Deus, não é? A Bíblia diz que eles, naquele dia, intentaram no coração reconstruir o templo. Que eles disseram, vamos reconstruir o templo. E marcaram um momento para lançar os alicerces do templo. Gente, eu não estou falando de qualquer igreja. Eu não estou falando de um lugar simples. Eu estou falando de um lugar que era uma referência mundial. O templo de Salomão havia sido destruído e agora Deus havia colocado no coração daqueles homens, daqueles valentes, o propósito de dizer, a casa do nosso Deus vai se levantar. E eles então fizeram uma grande celebração. O texto diz, verso 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se sacerdotes, estavam todos paramentados, quer dizer, estavam todos com estola sacerdotal, todos trajados a rigor, com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, estavam com símbolos, todos os instrumentos de canto, para louvarem ao Senhor, conforme determinava, não é, Davi, rei de Israel. Davi era um adorador por excelência, um cantor, um músico, não é? E Davi ele tinha feito as determinações de como é que deveria acontecer a celebração para Deus, não é? E eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. E diziam frases lindas como, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilava com altas vozes, louvando ao Senhor, porque havia sido lançado os alicerces do templo. Gente, não tinha uma parede levantada. Era apenas os alicerces. Um grande templo tinha sido derrubado, destruído. Um templo cheio de ouro, cheio de prata, cheio de madeira da melhor madeira, sabe? Os tecidos eram o melhor do mundo. Tudo que Deus havia feito através das mãos de Davi, que serviu para estocar, e de Salomão para executar, e dos especialistas de Israel para colocarem a mão na massa e fazerem. Tudo havia sido destruído, tudo. E de repente, passado aí várias décadas depois, não é? Mais de 70 anos depois, eles estão de volta agora em Jerusalém. E quando o alicerce é feito, eles se reúnem para celebrar a edificação do alicerce. Ainda não tinha parede, ainda não tinha porta, ainda não tinha janela, ainda não tinha, sabe, nenhum revestimento bonito. Os olhos não viam nada daquilo naquela hora. Mas eles se reuniram para jubilar. E é sobre essa parte que nós queremos focar o nosso olhar. Preste atenção, queridos. O texto diz assim, tá? Porém, muitos dos sacerdotes levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando
os alicerces daquela casa foram lançados. E aqueles sacerdotes, levitas, e Zorobabel e Esdras estavam reunidos para glorificar a Deus. A geração mais antiga, aqueles que tinham agora bem mais de 70 anos, porque eles viram o templo anterior. Viram ainda criança, provavelmente, o templo anterior. Olharam com muita saudade para trás. E isso fez com que eles não conseguissem celebrar com alegria aquele momento. A Bíblia diz que a atitude deles foi de choro, e esse choro aí foi de dor. Não é um choro de alegria, porque é claro, a expressão usada aqui na versão atualizada diz assim, e eles choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, o no entanto deixa claro que a atitude desses muitos aqui é diferente da atitude dos primeiros. Os primeiros também eram muitos. E eles choraram, eles prantearam naquele dia, dizendo, Deus, era tão lindo que a gente tinha, e agora a gente está aqui celebrando o alicerce. Que eu não estou vendo nada, eu olho com saudade daquilo que eu tinha antes, daquela beleza, daquela exuberância, daquele monumento para ti, que era o templo de Salomão, e agora eu estou vendo o alicerce e estão me chamando para celebrar. Ei, queridos, como é que o teu coração enxerga as coisas? Será que é apenas com os olhares? Será que é apenas com aquilo que a retina dos teus olhos pode ver? Deixa eu te falar nessa manhã. Hoje a palavra é o nosso olhar para os pequenos começos. A Bíblia diz que uma grande parte daqueles que estavam reunidos ali tiveram uma atitude diferente. Os mais antigos olharam com tanta saudade que a dor tomou conta deles. Porém, os mais novos, adultos e mais jovens, crianças, homens e mulheres, a grande parte da multidão, diz o texto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Começaram a jubilar e a gritar tão alto que o texto diz no final do verso 13, que as vozes se escutavam, se ouviam de muito longe. Eu quero dizer para você que essa grande multidão, ela não conhecia o primeiro templo. Essa grande multidão eram de pessoas adultas e jovens que ouviam falar de como era o templo de Salomão, mas os seus olhos nunca viram o templo de Salomão. E essa grande multidão, ela celebrou. Era apenas um alicerce, era apenas a pedra fundamental sendo colocada ali. Era o começo do começo. Muito tempo, muita peleja ainda haveria. Inimigos iriam tentar impedir a reconstrução da casa do Senhor, do templo do Deus vivo. Mas aquele povo já estava celebrando a Deus, adorando ao Senhor, jubilando ao Senhor. Deixa eu agora interromper aqui para aplicar tudo isso na nossa vida. Eu tenho aprendido nesses dias e tenho buscado viver nesses dias que nós queremos e vamos aprender a celebrar os pequenos começos. Eu pedi a Deus por 3 ou 4 anos que Ele me desse escola bíblica dominical para eu me reunir um dia na semana, em escola, estudando a palavra. Deus me permite estudar todo dia a palavra, porque eu não vou celebrar. Eu não estou reunido com os irmãos, olhando face a face, abraçando cada um, dizendo bom dia, meu irmão, graça e paz. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Não, eu não estou. Mas eu estou hoje estudando o livro de Esdras. Quantos aí, seja sincero, já leram o livro de Esdras antes? Quantos de vocês já leram o livro de Esdras antes? Eu conheço muitos crentes assim, que nunca leram a Bíblia toda. E quem não leu a Bíblia toda, provavelmente não leu o livro de Esdras. Porque Esdras não está no meio daqueles livros que você diz assim, uau, eu vou ler logo. A gente lê logo os evangelhos, a gente lê logo o livro de Atos, a gente lê cartas paulinas, a gente lê o livro de Salmos, a gente lê provérbios. Aqueles que se dedicam um pouco mais vão ler também Gênesis, vão ler Jó, vão ler Isaías. Tá bom? Alguns curiosos ainda leem Apocalipse, né? Mas ler o livro de Esdras é para quem realmente conhece a palavra de Deus. E é um livro rico, porque tem uma história muito rica aqui dentro. Uma história de superação, uma história de luta, de batalha, mas uma história vencedora. Irmãos, quando a gente começa as coisas aliançadas com Deus, vai dar certo. Pode não ser imediato, pode não ser do meu jeito, pode não ser do seu jeito, mas sendo do jeito de Deus vai dar certo. A Bíblia diz que grande parte da multidão se alegrou por aquele pequeno começo. Essa mesma experiência aqui, ela é
compartilhada no livro de Zacarias, porque Ageu e Zacarias são contemporâneos. Se eu continuar estudando aqui, você vai ver que levantam-se inimigos depois de um tempo. Eles estão avançando na construção, mas aí inimigos se levantam e botam areia no projeto. Eu quero te dizer que nas pequenas coisas que Deus coloca nas nossas mãos, também vai haver oposição. Tudo que é grande, meu irmãozão, um dia começou pequeno. Aquilo que é grande, um dia começou pequeno. Nada começa grande. Sabe? Um grande homem de Deus, primeiro foi uma criança de Deus. Uma grande mulher de Deus, primeiro foi uma criança de Deus. E eu não estou falando aqui de criança biologicamente, porque alguém pode conhecer a Deus já adulto. E aí não passou biologicamente pela fase de criança. Mas vai começar sempre como um bebê na fé, como uma criança na fé. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor tem te usado como um pregador da palavra, uma pregadora, um adorador, uma adoradora, um intercessor, uma intercessora. Ei, o Senhor está forjando em você uma grande obra, mas valorize os pequenos começos. Aprenda a orar pelas coisas pequenas que Deus te dá. Às vezes você está orando pela salvação todinha da sua família. Aí ganhou uma sobrinha para Jesus, uma criança que você levava para a igreja aos domingos e aquela criança assistiu o culto das crianças no sábado e entregou a vidinha para Jesus. E alguém disse assim, mas é só uma criança. Aí, valorize esse pequeno começo. Valorize a vida daquela criança. Valorize as coisas pequenas, porque Deus nos ensina a valorizar. Eu convido você a abrir a palavra em Zacarias 4. Esse é mais difícil ainda de achar, porque Zacarias está lá nos profetas menores. Já pertinho do livro de Malaquias. Vou abrir aqui. Já achei. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Presta atenção que a linguagem é a mesma. Enquanto você acha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eles lançaram os alicerces, quiseram começar a levantar as paredes, veio oposição. E a oposição foi tamanha que eles perderam o foco por algum momento. E ao perderem o foco, eles pararam a edificação do templo. E a edificação do templo ficou parada por mais de 15 anos, quase 20 anos, para ser mais exato. Mas um dia Deus usa a vida do profeta Ageu. Deus usa a vida do profeta Zacarias, especialmente Ageu, para poder dizer, olha, nós não podemos construir nossas casas, fazer palácios e deixar a casa de Deus em ruína. Nós não podemos colocar como primazia, como prioridade, os nossos sonhos e deixar os projetos de Deus entulhados. Deus manda dizer, olha, enquanto vocês não velarem por priorizar a retificação da minha casa, tudo que vocês ganharam, vão ganhar um saco furado. Vão plantar e não vão colher nada, ou quase nada. Não vão prosperar, porque eu, Senhor, aguardo que vocês me honrem. Precisamos honrar os pequenos começos. A pastora Cris está dizendo que o livro do profeta Zacarias, que é um livro que fala muito de Israel, é um livro de uma mensagem profética poderosa. Há muitas coisas em Zacarias que ainda estão por vir. É um livro de uma grande mensagem profética. Tá? Zacarias 4:10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era um governador, era o príncipe de Judá. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ele tem uma linguagem poderosa, o livro de Zacarias. Uma linguagem profética, uma linguagem simbólica, forte demais. Mas eu quero que você foque na primeira frase. Aquele que despreza o dia dos pequenos começos, dos humildes começos. Esse contexto aqui era o contexto lá do alicerce. O alicerce tinha sido lançado. E muitos riram, mas ele disse, vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Ele está dizendo, vocês vão ver casas, as paredes edificadas, e Zorobabel fazendo o teste, dizendo, está perfeito, está bonito, está fazendo do jeito que a gente quer fazer para Deus. Não desvalorize os pequenos começos. Não desvalorize orar com teu filho criança, com teu neto criança. Não desvalorize fazer o culto doméstico na tua casa. Honre os pequenos começos. Honre guardar um tempo para ler a Bíblia uma vez por dia.
Honre tirar um tempo para orar, uma oração, sabe, mais contrita, onde você se liga para Deus através de um quarto de escuta. É algo pequeno, mas de enorme significado. Ame, fazer votos a Deus e cumprir. Sabe? Fazer, olha o que a pastora Cris está dizendo, né? Os olhos do Senhor são representados pelo candelabro, é verdade. Sempre representou. Eu quero dizer para você nessa manhã, meus amados, Deus está fazendo a gente olhar para as coisas pequenas. Talvez você esteja agora lembrando de uma amizade que você deixou de se relacionar por conta da pandemia. Hoje Deus manda dar um telefonema, diz para aquela pessoa amiga, olha, eu oro por você, eu oro pela sua casa. Gestos simples. Talvez na casa do Senhor você esteja dizendo assim, eu tinha proposto no meu coração fazer parte daquela campanha que o pastor disse que ia iniciar. O pastor não pôde começar por conta do início da pandemia, mas nós temos coisas especiais para fazer para Deus. E tudo que a gente for fazer para Ele, a gente vai começar pequeno. Nós começamos um ministério multimídia há quase 3 meses atrás. Pequenininho. Uma pessoa, 2, 3. Primeiro a Diane e o Davi aqui em casa. Depois, logo em seguida, Deus manda o Lucas. Depois o Lucas assume a posição de liderança. E as pequenas coisas foram chegando. O Derson foi chegando. Chegou o Marcelo. Chegou a Samira. Não é? Foram chegando outros e outros e outros no ministério multimídia da igreja. Ei, pequenas coisas. Eu me lembro de ter dito para eles, como eu amo Deus está forjando valentes. Como eu amo Deus está preparando uma equipe pequena agora para um grande projeto que Deus vai dar para a gente lá na frente. Amar o valor das pequenas coisas. Mas eu quero concluir dizendo para você o seguinte, quando uma pequena coisa vem para a sua mão, você consegue enxergar o valor dela? Porque aqueles idosos de Israel naquele dia não conseguiram enxergar. Eles só olharam para trás e o olhar foi de choro, foi de dor, foi de lágrima. Eles olharam para a glória da primeira casa e não conseguiram enxergar, como Ageu disse depois, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ei, é Ageu, depois de olhar que a obra da casa ficou parada por mais de uma década, ele diz, ei, coloque o teu coração em construir a casa do Senhor. Porque Deus vai derramar glória nesta casa nova. E quando ele derramar a glória, todo Judá será abençoado pelo Senhor. Coloque o teu coração naquilo que é projeto de Deus. Coloque o teu coração na forma como Ele já profetizou sobre a sua vida. Ariadne, filha, eu sei que esse é um tempo de curso à distância. Mas Deus te plantou naquela faculdade de engenharia para que você seja o farol dele lá. É apenas uma pequena luz, Ariadne. É apenas uma pequena luz. Sabe? Mas Deus vai honrar os pequenos começos. No futuro, em nome de Jesus, nós teremos mais engenheiros dentro da Betânia, trazidos a partir da sua vida, filha, como um canal de luz naquele centro acadêmico. É apenas um pequeno começo, mas uma grande obra está sendo construída. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, você que tem pequenas coisas nas mãos. Você que está olhando e está dizendo, é só um bebê, pastor. Pastor, é só o começo do meu casamento. Ei, pequenas coisas. Mas eu quero declarar para você, Deus valoriza e honra as pequenas coisas. Deus valoriza e honra quando a gente coloca o coração e diz, Senhor, isso é o que eu tenho e eu apresento a Ti. Talvez um pequeno talento, mas apresente a Deus. Um pequeno recurso, mas apresente a Deus. Um pequeno sonho, mas apresente a Deus. E quando você apresentar, deixe que a alegria do Espírito tome conta do seu ser. Deixe que a alegria do Espírito possa te usar e fazer você, pelos olhos da fé, hein? Os olhos da fé, enxergar o projeto de Deus completo lá na frente. Um dia, quando eu estava para receber o cajado em Betânia, Deus usou a boca dos meus pais, pastor pai e pastora Cris, para dizer assim, filho, nós fizemos os alicerces. Deus vai permitir a você terminar a casa. Talvez você não dê tanta importância a essa frase. Mas eu recebi. Eu disse, Senhor, meus pais sonharam. E o Senhor está me dando a oportunidade de continuar executando. Senhor, dá-me força e sabedoria. Dá-me direção e condução todos os dias. Para que uma grande casa seja levantada por um grande Deus. E eu não falo aqui de um prédio, mas eu falo de uma igreja que seja relevante nessa cidade.
de uma igreja que seja relevante nesse estado, de uma igreja cujas vidas sejam transformadas pelo evangelho da cruz, de uma igreja que conheça a palavra, como, por exemplo, estudar o livro de Esdras, de uma igreja que sabe que aquilo que começa pequeno, mas que tem a direção de Deus, vai alcançar coisas maiores. Aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nem chegou no coração do homem. Eu amo esse Deus e amo confiar nele diante dos pequenos começos. Que o Senhor possa completar essa palavra no teu coração. Que essa palavra possa fazer você meditar hoje e dizer: Senhor, o que tem de pequeno na minha mão que eu quero entregar a Ti hoje? O que estava começando na minha mão que eu quero entregar a Ti? E se você já está um tempo naquela caminhada, já está um tempo, na direção de Deus, vai voar como águia. Na direção de Deus, vai prosperar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele vai fazer. Eu sou daqueles que olha para os pequenos começos e sorri, celebra, jubila, como fez a grande parte daquela multidão. E você? Vamos celebrar juntos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Nosso olhar não é de choro nem de lágrimas, é de gratidão e de superação. Deus abençoe, complete essa palavra na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de orar, deixa eu te dizer algo. Ame essa palavra, medita nela, aproveita a pandemia, lê mais a sua Bíblia. Tem tanta coisa aqui. Isso aqui é uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus. Uma fonte inesgotável. Gente, olha só, peraí, deixa eu mudar tudo aqui, ó. Acabou de entrar, aliás, entrou antes, mas eu só vi agora. Adriano do Trapiche. Adriano é o esposo da Neide. A Neide aqui da nossa cela e ele também. E ontem, se você estava no culto, ao vivo, ontem à noite, você viu que Adriano voltou para Jesus ontem. Então vamos hoje orar por essa vida. Ele está aí. Vamos agradecer pelo aniversário da esposa do irmão Luiz. Mas vamos orar e abençoar a vida do Adriano. Para que ele possa, nesse momento, realmente aprofundar os alicerces em Deus. Adriano, aquele que começou a boa obra é fiel para fazer cumprir. Tá bom? Então vamos orar. Adriano está aí ao vivo agora. Acabei de ver o nome dele. Adriano Trapiche. Queridos, vamos nesse momento orar ao Senhor e entregar essa palavra. Enquanto isso, eu convido você a orar também. Pai, nessa manhã abençoada, nessa manhã bendita, ó Deus, em que nós podemos compartilhar esse espaço com os nossos irmãos. Ó Deus, obrigado por cada valente que tem participado desse culto, por cada homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Eu te rendo graça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós começamos esse culto matinal virtual com 7, 8, 9 pessoas. Hoje, Senhor, o Senhor permite muitas vezes a gente ter 45, 48, 50, até mais de 50 pessoas. Hoje nós tivemos várias vezes mais de 30 pessoas nessa transmissão em pleno feriado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vi um pequeno começo lá atrás, mas o Senhor me permitiu enxergar, ó Deus, que o Senhor estava nesse assunto e que, ainda que não sejam multidões e multidões, mas as pessoas para as quais a palavra do matinal tem chegado, tem sido um alimento diário, tem sido um rio de vida. Pai, eu te agradeço nessa manhã pelo aniversário, ó Deus, lá na casa do irmão Luiz. É a sua amada, é a sua esposa, sua ajudadora, sua amiga, mulher de Deus, ó Pai. Senhor, que muitos sejam os anos de vida da tua filha, todos contados na tua presença, Senhor. Eu rendo graças a ti, ó Pai, por essa vitória. Te agradeço, Senhor, pela vitória na casa da Neide e do Adriano. Adriano ontem disse: sim, Senhor, eu volto aos teus braços. Sim, Senhor, eu volto a declarar: a minha vida depende do Senhor, ó Pai. Ó Deus, é apenas um pequeno começo de volta, mas eu declaro e profetizo um começo abençoado. Essa palavra liberada hoje, da valorização dos pequenos começos, eu valorizo isso na vida do Adriano, Pai, e declaro sobre ele a bênção do Senhor, a visitação do Senhor, o enchimento do Senhor. Pai, nós oramos essa palavra para o meu lar, para o lar dos meus irmãos e para a comunidade Betânia, Senhor. Que nós possamos discernir aquilo que vem de Deus para nós. E ainda que seja pequenininho, Senhor, que o nosso coração tenha a atitude certa, que possamos nos alegrar, que possamos, entender que Deus tem coisas maravilhosas para fazer.
mas Ele vai dar a oportunidade da gente crescer, da gente superar, da gente desenvolver musculatura espiritual, ó Pai. Por isso Ele não vai dar nada pronto, nem nada grande. A gente vai começar do pequeno, ó Pai, dos pequenos sonhos, das lutas grandes para grandes alvos e grandes projetos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça infinita de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a doce comunhão e direção do amigo Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com a igreja que se chama Betânia. Amém, amém e amém.